tudo bem? Vamos começar mais um culto? Antes de qualquer coisa, vamos orar para a gente começar o nosso culto? Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigada porque o Senhor tem cuidado da nossa família, tem cuidado da nossa igreja, obrigada porque o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso culto, nos ajude para que possamos aprender mais da Tua Palavra e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje a gente vai ter uma história nova, uma música nova e um versículo novo. Quanta coisa! Mas antes de vocês saberem qual vai ser a história, qual vai ser a música, qual vai ser o versículo, vamos ver qual foi a tarefa da semana passada? Vamos lembrar que era para ler com a família algum salmo de Davi. Vamos ver? Oi, a gente está aqui para ler o Salmos 9, versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Amém. Amém. Muito bem! Olha só como é gostoso a gente ler a Bíblia em família e como é importante também nós fazermos isso, né? Bom, agora vamos aprender a nossa música nova? Só Cristo é o meu Salvador, nele sou perdoado. Em Cristo eu me arrependi, não quero mais o pecado. Agora sou puro pra Deus, desejo obedecê-lo. O Espírito Santo me faz cada dia mais limpo. Só Cristo é o meu Salvador, nele sou perdoado. Em Cristo eu me arrependi, não quero mais o pecado. Agora sou puro pra Deus, desejo obedecê-lo. O Espírito Santo me faz cada dia mais limpo. Só Cristo é o meu Salvador, nele sou perdoado. Em Cristo eu me arrependi, não quero mais o pecado. Agora sou puro pra Deus, desejo obedecê-lo. O Espírito Santo me faz cada dia mais limpo. Só Cristo é o meu Salvador. Olha só que legal! Com essa música a gente aprende que a gente só pode ter salvação em Cristo. Só em Cristo nosso coração pode ser limpo de todos os pecados. E agora nós vamos ouvir a nossa história. Quem está curioso para saber? Eu vou dar uma dica. É de um outro rei.
vou dar outra dica. É a continuação da história do rei Davi. É sobre o sucessor do rei Davi, que é o rei que veio depois dele. Então, nós teremos a história de Salomão. Vamos chamar a tia Lídia para a gente ouvir essa história? Olá, crianças, tudo bem? Então, como a tia Keila já falou com vocês, nós vamos continuar a história de Davi, ou melhor, do sucessor de Davi. Sucessor é aquele que vem depois. Vocês lembram que Davi desejava construir o templo e ele teve um sonho e Deus falou para ele que não seria ele quem construiria o templo, mas o seu sucessor, o seu filho. Então, Davi ficou bem velhinho e estava muito doente já, estava quase morrendo. Mas ele tinha outros filhos e ele tinha um filho chamado Adonias. Adonias, ele era filho de Davi, mas ele não fazia a vontade de Deus. Ele não andava pelo caminho do Senhor. E quando ele viu que o seu pai estava muito doente, ele resolveu então se eleger rei de Israel. E ele se proclamou o rei de Israel. Então, Batseba, que era mãe de Salomão, e o profeta Natã foram conversar com Davi, porque Davi estava velho, mas ainda estava lúcido, ou seja, ainda pensava bem, ainda raciocinava muito bem. E eles contaram para Davi: olha, Davi, Adonias se proclamou rei de Israel. E Davi sabia que Deus tinha escolhido Salomão para substituí-lo. Então, Davi pediu para que chamassem Salomão e Davi o nomeou rei de Israel. Davi, com o profeta, com a mãe de Salomão, eles proclamaram então Salomão como o rei de Israel. E aí o povo gostava de Davi e o povo acreditava em Davi. Então eles aceitaram a decisão de Davi. E Adonias então não teve mais chance, teve que ir embora, porque o povo aceitou Salomão como rei de Israel. E Davi deu um conselho para Salomão. Ele falou assim: Salomão, ande sempre pelo caminho do Senhor. Faça tudo o que Deus quer. Faça sempre a vontade de Deus. Que conselho bom esse, né? O melhor conselho que alguém poderia receber. Faça a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então é o melhor. E Davi pediu o melhor para Salomão. Falou: Salomão, faça a vontade de Deus. E Salomão era um homem que servia a Deus. Ele amava a Deus. E aí, certo dia, ou melhor, certa noite, Salomão estava dormindo e Deus apareceu em sonho para ele e perguntou o que ele gostaria de ter. E Salomão falou assim: eu gostaria de ter sabedoria. Sabedoria para guiar o povo. Sabedoria para governar esse povo. Salomão podia pedir qualquer coisa. Podia ter pedido riquezas, fama. Não, ele pediu sabedoria. E Deus falou assim: como o seu pedido foi sabedoria para guiar o povo, eu vou te dar também, além de sabedoria, vou te dar riquezas e honra. E Salomão foi conhecido em todos os lugares como o rei mais sábio do mundo. Olha só, ele só pediu sabedoria, mas ele teve muito mais. E o reinado de Salomão foi um reinado muito próspero, muito mesmo. Mas um dia, Salomão teve que provar sua sabedoria. Duas mulheres tinham tido bebê e elas moravam na mesma casa. Durante a noite,
o bebê Dilma morreu. Então, ela pegou o filhinho dela que tinha morrido, ela viu que a outra estava dormindo, ela foi lá e trocou os bebês. Então, aquela que tinha o bebê morto ficou com o bebê vivo e a mãe do bebê vivo ficou com o bebê morto. E aí, quando foi de manhã, a mãe do bebê vivo começou a reclamar. Olha, esse filho não é meu. Ah, é seu sim, você não tomou cuidado, ele morreu, ele é seu. Ela falou, não, essa criança não é minha, eu quero o meu filho. E elas brigaram e foram conversar com o rei. Porque o rei fazia isso, ele julgava, ele dava sentença, ele determinava o que deveria acontecer. E o rei ouviu as duas mulheres. Ouviu aquela mulher que tinha pego o bebê vivo, mas que ninguém sabia disso, e ouviu a outra, que era a mãe verdadeira. E ele ouviu e as duas brigavam, não, o bebê é meu, o bebê é meu. E ele falou assim, tragam uma espada. Trouxeram uma espada para ele. E ele falou, agora eu vou dividir o bebê ao meio e cada um fica com uma parte. Aí aquela mulher que era a mãe do bebê, a mãe verdadeira, falou assim, não, rei, eu prefiro que o senhor dê o bebê inteiro para ela do que matar o meu filho. Por favor, pode dar o bebê para ela. E a outra falava, isso mesmo, divide, que assim não é meu e nem dela. E aí Salomão entendeu que uma mãe jamais permitiria que seu filho fosse morto, que uma mãe ia preferir dar o seu filho para outra do que vê-lo morto. Então o que ele fez? Ele falou, essa que não permitiu que eu matasse o bebê, essa é a mãe verdadeira. E essa história correu por todos os lugares e todos ficaram admirados quando ouviram sobre a sabedoria de Salomão, como ele julgou tão sabiamente aquele caso. E as pessoas comentavam muito que Salomão era muito sábio. E de fato, ele era muito sábio. E de fato também ele amava a Deus. Mas nós vamos ver na próxima semana o que vai acontecer. Mas eu quero que a gente pense um pouquinho, que se a gente precisa de sabedoria, e nós precisamos, nós devemos pedir ao nosso Deus. Então, qualquer coisa que nós vamos fazer, nós precisamos pedir para que Deus nos dê sabedoria. E até a próxima semana. Tchau! Nossa, muito legal esse começo da história de Salomão. E a parte mais interessante é saber que ele podia ter pedido tantas coisas para Deus e ele pediu sabedoria. Como a sabedoria é importante. A Bíblia ela fala muito sobre a sabedoria e o nosso versículo ele também vai falar sobre isso. O nosso versículo ele está em Provérbios 3, versículo 7. Ele fala, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e se afaste do mal. O que quer dizer esse versículo? Que muitas vezes a gente pensa que é sábio ou a gente é sábio pelo que o mundo fala e a gente sabe que a gente não pertence a esse mundo. Então a nossa sabedoria, o nosso padrão, ele deve vir de Deus e não do mundo. Então eu não devo ser sábio aos meus próprios olhos achando que eu sou sábio, mas a sabedoria de verdade é eu temer ao Senhor e me afastar de tudo que é mal. Então vamos falar o versículo novamente? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e afaste-se do mal. Provérbios 3, 7. Vamos decorar esse versículo, hein? E a nossa tarefa para a semana que vem é você desenhar a parte que você mais gostou da história de Salomão. O que você mais gostou? Quando ele pediu sabedoria para Deus? Quando ele foi coroado rei? Quando ele deu aquela solução para o problema das duas mulheres? Você pode desenhar a parte que você mais gostou e pode mandar o desenho. Não esqueça de mandar, porque eu amo ver os desenhos de vocês. E agora vamos orar para a gente acabar o nosso culto? Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigada porque nós pudemos aprender mais sobre o Senhor, mais sobre a Tua Palavra.
Obrigada porque o Senhor nos dá muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. E pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos ser sábios, mas com a sabedoria que vem do Senhor, ó Deus. Nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, crianças. Até semana que vem.